Ok, vamos falar sobre esposas, avós, avós. A primeira coisa que nós precisamos entender é: se há duas coisas que nós poderíamos dizer sobre a nossa sociedade e aqui nos Estados Unidos e no Canadá, nós estamos bem familiarizados, é que nós somos uma cultura que odeia crianças. 4.000 no meu país num dia são abortados. Eles estão começando a construir até mesmo restaurantes que são livres de criança. Resorts que são livres de crianças. Condomínios livres de crianças. Não quero nenhum desses filhos ao redor. E nós também somos uma sociedade que odeia as mulheres. Agora você pode dizer: sim, esses machistas, eles odeiam as mulheres. Não, as mulheres odeiam as mulheres. As pessoas que odeiam mais do que ninguém as mulheres neste planeta são as feministas. Elas odeiam mulheres. Elas querem que as mulheres sejam homens. Elas não querem que elas sejam mulheres. E qualquer mulher que diz: eu acredito que é o meu desejo estar na minha casa para criar os meus filhos piedosos, para apoiar o meu marido nos esforços que ele tem que passar a fim de sustentar a nossa família. Qualquer mulher que fazer isso é considerada um fracasso na nossa sociedade. Ela é desprezada. E eu sei disso a partir da experiência pessoal. Eu conheço as coisas que a minha esposa sofreu. As coisas que as pessoas disseram, porque eles disseram: olha, por que você não ajuda o seu marido? E ela dizia: bem, eu faço. Não, porque você não consegue um emprego? Quero dizer, como ministro, ele não faz muito dinheiro, você poderia fornecer outras coisas, você poderia... O quê? Agora, nós vamos olhar algumas coisas que são muito, muito importantes. Antes de tudo, se nós formos a Gênesis, capítulo 2. Ele diz, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, vemos aqui que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. E ambos têm um pé de igualdade diante de Deus. Os papéis que eles desempenham no casamento não tem nada a ver com a falta de igualdade. Quando nós vamos ao ponto em que diz que o homem é a cabeça da sua casa e uma mulher deve viver em submissão ao marido, isso não significa que a esposa é menor do que o marido. Não significa isso. Se você acha que sim, adivinhe, você acabou de destruir a Trindade. Porque o filho não se submete ao seu pai? Então, isso fez o filho menor do que o seu pai? Se você disser que sim, você acabou de cometer heresia. Dentro da própria Trindade, o filho se submeteu ao pai. E, no entanto, a Bíblia diz que o filho e o pai são um e eles são iguais. Então, a minha esposa e eu, nós somos um e nós somos iguais. Nós trabalhamos em funções diferentes. Ok? Agora, hoje em dia, todo mundo diz: não, vocês têm que ter os mesmos papéis, ou então não são iguais. É por isso que há essa pressão por feministas, que as mulheres devem estar lutando na linha de frente. Que as mulheres deveriam estar fazendo o que os homens fazem, tudo isso. Se você negar as mulheres, então você não está tratando elas como iguais. Não, o que você está fazendo é... você está negando que os homens e mulheres são diferentes e que eles foram feitos diferentes por um Deus criador. Somos diferentes e fomos criados para diferentes papéis. Mas nós somos iguais. Todos nós fomos feitos à imagem de Deus. Deus os abençoou. Versículo 28. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Isso é dominar a terra e também isso foi dado à mulher. Mas há um papel diferente em subjugar a terra. Agora, eu quero apenas, por um momento, eu quero que vocês pensem, antes de chegar à ideia de uma mulher se submetendo ao seu marido, eu quero que vocês pensem em uma coisa. E homens, isso também serve para vocês.
Vamos dizer que há uma mulher que olha para o mandamento bíblico de uma mulher se submetendo ao seu marido. Então ela olha para o marido. Ele é um cara que trabalha o tempo todo. Mas ele trabalha o tempo todo, não necessariamente para sustentar a sua família. Ele trabalha o tempo todo e em seguida ele está com seus amigos. Então ele está obtendo todos os tipos de coisas para os seus hobbies. É tudo sobre o que ele gosta de fazer. E ao fazer todas as coisas que ele gosta de fazer com todos os seus amigos, ele basicamente está negligenciando sua esposa e seus filhos. E uma mulher olha para aquilo e diz para si mesma: eu tenho que me submeter a isso? Para um menino egoísta que vive basicamente para si mesmo. Isso pode realmente fazer uma mulher amarga. Agora, mas se uma mulher olha e enxerga um homem, e impresso sobre o seu rosto está: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ela pode olhar para ele e ela ainda pode se tornar amargurada. Por quê? Porque ele pode dizer isso e basicamente fazer a mesma coisa. Eu tenho que negligenciar você e nossos filhos porque tudo é sobre o reino dos céus. Quantas esposas de pastores se tornaram amarguradas porque o marido sacrificou a sua família por causa de Jesus? Ok? E isso é incrível, porque Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é perfeita. E o que isso significa é o seguinte: você não tem que desobedecer a alguns dos mandamentos de Deus a fim de obedecer aos outros. Assim, você não tem que desobedecer o que Deus ordenou que você faça com sua esposa e os seus filhos a fim de obedecer no que Ele ordenou que você faça no ministério. Mas se uma mulher olha e enxerga um homem, e o homem venha o teu reino, seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome, e ele começa a viver isso dentro do seu relacionamento, os seus relacionamentos mais próximos, que ele se esforça que o reino venha e a sua esposa em plenitude de alegria, e ele se esforça que o reino entre nos seus filhos, e a mulher percebe que ele sacrifica amigos, passatempos, tudo a fim de abençoar a sua família. Em seguida, uma mulher olha para um homem como esse, vai com um brilho nos olhos e diz: sim, eu posso seguir um cara como ele, que abnegadamente está dando-se por sua família, claro. Vocês entendem? Aos homens, mais uma vez, a responsabilidade da liderança. Você diz: bem, você está falando de nós de novo. Nós queríamos gritar com as nossas esposas de vez em quando, mas de novo, mais uma vez, se você estiver indo, olha, alguns de vocês homens estão sobre outros homens. Vocês têm trabalhos que colocam vocês sobre outros homens. Se esses homens que estão debaixo de vocês fracassarem, o chefe não irá falar com eles, não é? Ele vai falar com vocês. Seus homens falharam. Eles estão debaixo da sua autoridade. Você entende? É o mesmo jeito. Então, olha, isso é algo que é extremamente importante. Agora nós temos em Gênesis 2, versículo 23, que diz: e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Agora, apesar de eu acreditar que é uma maneira que eu acho que nós podemos dizer que nossas crianças são da nossa carne, se quisermos ser mais puros na linguagem bíblica, nós temos de reconhecer: homem e mulher, marido e mulher, são uma só carne, de maneira mais profunda do que você poderia pensar nos filhos. Eu não sou uma só carne, como diz aqui, com os meus filhos. Eu sou uma só carne com a minha esposa. Agora, alguém pode pensar que elas têm sido mães maravilhosas, apesar de terem sido um fracasso como esposa, e isso não é verdade. Se você foi um fracasso como esposa, você tem sido um fracasso como mãe. Agora, eu tenho um amigo no Peru que é muito ousado, e no Dia das Mães foi isso que ele pregou. Ele disse que estava em negrito, e eu disse que ele era louco. Mas a melhor coisa que a minha esposa pode fazer por seus filhos é amar o seu marido e respeitá-lo. Por que as crianças deveriam respeitar o seu pai quando eles enxergam que nem sequer a mãe respeita o pai? Agora, assim que nós somos uma só carne, é a relação mais elevada e mais importante. E eu não sou um bom pai se eu saltar acima da mãe e me dedicar aos filhos, o que é uma coisa muito fácil de fazer. Agora, homens, uma das coisas que, mais uma vez, é muito importante, muitas vezes, como homens, nós somos geralmente um pouco mais independentes. Então,
Alguns de nós muito independentes. Então, nós pensamos, eu estou lidando com a minha vida espiritual, eu sou um adulto. Minha esposa deve lidar com a sua vida espiritual também. Bem, mesmo que sua esposa possa ser muito piedosa, ela não foi criada para isso. Ela é uma mulher que pode crescer diante do Senhor em seu próprio direito, sem nós, isso é verdade. Mas ela também foi feita para crescer conosco. E debaixo da nossa orientação e debaixo do nosso exemplo. E quando nós negligenciamos isso, estamos negligenciando algo que é muito, muito importante. O fato de que homens e mulheres foram feitos por Deus para serem diferentes. Agora, por que Ele nos fez dessa maneira? Porque o casamento não é, em última análise, sobre o casamento. O casamento é, em última instância, sobre nós representando o relacionamento entre Cristo e a igreja. A igreja pode crescer independentemente de Cristo? Não. As mulheres foram criadas para crescer com os seus maridos, com a ajuda dos seus maridos, debaixo da tutela dos seus maridos. Isso não significa que ele governa sobre ela ou ele sabe mais do que ela, mas ela foi feita apenas por esse motivo. Você deixá-la sozinha ou pensar que ela é forte e pode fazer isso por conta própria, o que é muitas vezes o meu pecado, e você vai estragar a coisa toda do que Deus está querendo fazer. Ok? Agora, vamos em frente e vamos para Efésios 5. E versículo 22. Vamos ao versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, os crentes devem ser sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Agora, um monte de gente vai olhar para isso e dizer, o que ele está realmente a falar por causa do versículo 21 é que deve haver uma submissão mútua. E dizendo isso, eles cancelam a submissão toda. Se há submissão mútua, então o que você faz quando há um desacordo? E como pode haver chefia e liderança em submissão mútua? O que você precisa entender é que Paulo está colocando alguma coisa para nós, e isso é muito importante. No versículo 21, ele está falando de crentes, que deve haver um sentimento de submissão mútua. Por exemplo, se eu chegar até você e mostrar a você com as escrituras algo que está errado na sua vida, você precisa se submeter a isso. E se 3 semanas mais tarde você vem até mim e me mostra algo que está errado na minha vida, o que eu devo fazer? Devo dizer, bem, eu sou mais velho e eu não tenho que me submeter a você? Absolutamente não. Você pode me mostrar na Bíblia uma submissão mútua. Você entende isso? Ferro afiando ferro, irmão afiando irmão, irmã afiando irmã, que é muito importante. Assim, na igreja, há submissão mútua. Então, ele trata do casamento. E ele diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Então, ele vai para as crianças em 6:1. Filhos, ele diz, obedecer a vossos pais. Então, ele vai continuar. Ele vai falar sobre os escravos, que na nossa terminologia seriam colaboradores. Se submetam ao seu empregador. Então, ele está nos dizendo a forma que deveria funcionar a sociedade. Que no corpo devemos nos submeter uns aos outros. Quando vamos a Pedro também, aprendemos que devemos submeter aos nossos anciãos quando eles estão trabalhando de acordo com as Escrituras e podem nos mostrar com as Escrituras. Aprendemos com Romanos 13 que nós devemos nos submeter ao governo. Devemos pagar impostos e coisas do tipo. Bem, aqui estamos aprendendo que no contexto da família, as esposas devem se submeter aos seus próprios maridos como ao Senhor. Você faz isso por amor do Senhor? Agora, deixe-me mostrar uma forma prática em que isso funciona. Vamos dizer que uma grande decisão tem que ser feita na nossa família. E eu olho para essa grande decisão. Eu não apenas tomo essa decisão e digo, bem, eu sou o chefe. Não. O que eu faço é, o meu conselheiro é mais confiável. Com decisões sobre a minha família, deve ser a minha esposa. Então, nós temos que fazer essa grande decisão. Eu vou falar com a minha esposa. Eu quero ouvir o que ela tem a dizer. E se estamos em acordo, ok, vamos tomar a decisão. Se não estamos de acordo, isso não significa... eu vou dizer isso de novo. Se não estamos de acordo, isso não significa... Bem, minha esposa não está de acordo, então eu não vou tomar a decisão. Mas o que isso significa é o seguinte. Se ela não está de acordo, isso é uma bandeira vermelha real para mim.
Quero dizer, ela é minha conselheira, mais confiável na família. Por isso, se nós não estamos de acordo, uma bandeira vermelha sobe para mim. E o que eu vou fazer é que eu vou adiar essa decisão, se eu puder, para que ela e eu possamos orar juntos, falar sobre isso mais até que cheguemos a uma unidade. E quando chegamos à unidade, eu vou tomar essa decisão. Mas agora, se a decisão tem que ser tomada e já não podemos esperar, como o chefe da minha família, é o meu dever tomar essa decisão. E se eu estiver certo e a minha esposa estiver errada, eu não posso tripudiar sobre ela. E se ela estiver certa e eu estiver errado, ela não pode tripudiar em cima de mim, minhas senhoras. Queridas irmãs, há algo que vocês precisam reconhecer. O marido de vocês vai ser julgado mais severamente do que vocês. Quando ele estiver errado, você não deve tripudiar sobre ele. Você deve estar com o coração partido, porque ele vai ser chamado para explicar sobre a decisão errada que ele tomou. Você precisa estar orando por ele. Isso é uma obra temerosa, mesmo que ele não saiba, mesmo que seu marido apenas tome decisões com indiferença, porque ele realmente não aprendeu o temor do Senhor. É preciso orar pelo que ele fez. E quando ele tomar uma decisão errada, você realmente precisa ser uma bênção para ele. É uma coisa difícil. É uma coisa muito difícil. É uma coisa perigosa. A quem muito é dado, muito será cobrado. Agora, eu quero que vocês observem alguma coisa aqui. Ele diz, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. E depois, no final do versículo 33, ele diz, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Agora, o interessante aqui é que ele não diz que as esposas devem amar seus maridos. Ele diz que é suposto submeter a eles e respeitá-los. E o interessante é que aqui não diz que os maridos devem se submeter e respeitar suas esposas, mas eles devem amar suas esposas. Agora, isso não significa que os maridos não devam respeitar suas esposas, ou que as mulheres não devam amar seus maridos. Isso não é o que significa, mas isso nos diz algo que é muito interessante. Eu não preciso que a minha esposa me ligue 3 vezes ao dia e diga, querido, eu te amo. Eu não preciso que ela me envie flores e diga, eu te amo. Quero dizer, sinto muito, eu não preciso disso. Eu não. O que eu preciso? Eu preciso que a minha esposa me respeite. Isso é o que eu preciso. Como um homem, eu sou diferente de uma mulher. Eu preciso que a minha esposa me respeite. O mundo inteiro. Eu posso acordar um dia. Isso acontece algumas vezes. E cada pessoa do mundo está do lado de fora, no meu quintal, fazendo sinais assim. Abaixo o Paul, abaixo o Paul. Paul deve morrer. Paul é um falso profeta. Paul isso, Paul aquilo. Quero dizer, eu suporto tudo que você não pode sequer imaginar. Isso realmente não me afeta. O que me afeta é quando a minha esposa, quando eu sinto como se ela não me respeitasse. Isso me mata. Tira toda a minha força. Você quer que seu marido seja forte? Respeite ele. Honre ele. Agora, aqui está uma coisa interessante. Lá diz que o marido deve amar a sua esposa. O que a esposa precisa? Lembretes constantes de que ela é amada. Ela precisa de lembretes constantes de que ela é amada. Você diz, bem, você sabe, eu não sou o tipo de cara que diz essas coisas. Eu sei que você não é. Se arrependa. Mas aqui está o nosso problema. Aqui está o meu problema. Pensamos que as nossas mulheres são como nós. Bem, eu não preciso de alguém me dizendo que me ama o tempo todo. Eu não preciso de afirmação nessa área. E então,
Não damos. Não porque necessariamente somos maridos terríveis. Eu estou dizendo a vocês, nós fomos criados em uma cultura em que temos sido levados a acreditar que somos iguais, homens e mulheres. E nós não somos. Nós não somos iguais. Agora, minha esposa precisa de respeito, sua mulher precisa de respeito. Mas principalmente o que elas precisam é uma afirmação de que são amadas, especialmente hoje em dia. Quero dizer, uma mulher não é mesmo digna de amor na cultura de hoje em dia. A não ser que ela tenha 1,10 m e pese 7 quilos ou algo assim. Você sabe o que eu quero dizer? Você sabe disso, né? Nós dizemos que ela não é sequer digna desse tipo de coisa. Isso é coisa para as mulheres muito especiais. E esse é o tipo de... Olha, você é mulher, vocês são esposas, constantemente estão olhando para as mulheres nas revistas que não são mesmo reais. E elas vão... Eu não me pareço com isso. Vocês conhecem Cindy Crawford, a famosa top model? Ela disse algo uma vez que foi de fato sábio e verdadeiro. Estavam entrevistando ela e ela disse: o que você precisa entender é que Cindy Crawford não se parece com Cindy Crawford. E eles disseram: o que você quer dizer? Ela disse: você realmente acha que as minhas pernas são desse tamanho? Olha, eles podem fazer grandes coisas com o computador. E quando eu estou inclinada assim, com uma bola na praia assim, eu tenho gordurinhas também. Mas eles podem sumir com tudo, eles podem tirar isso. Então o que acontece é que apenas as mulheres normais estão sendo comparadas e se comparam com essas fotos que não são mesmo reais. Nem mesmo a supermodelo se parece com isso. E elas andam por aí dizendo: como pode o meu marido me amar? Então, se elas andam na sala de estar, onde o marido está assistindo a um programa de televisão, onde as mulheres se parecem com isso, não ache, cara, que isso não afeta negativamente a sua esposa, que não a faz pensar, mais uma vez, eu sou mesmo amada? Então nós precisamos de coisas diferentes. Nós precisamos de coisas diferentes. Agora, há um todo. O que é surpreendente sobre essa passagem é que ela realmente só diz à mulher: basta ser submissa ao seu marido e respeitar ele. E o capítulo inteiro é sobre os homens e como eles deveriam morrer para si mesmos e amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então, mais uma vez, vemos que a maior responsabilidade está onde? Está acima, sobre o homem, é sobre o homem. Quero que olhem agora uma coisa, como eu disse, isso é tão cheio de verdade, é inacreditável, mas nós simplesmente não temos tempo para pegar tudo. Eu quero que a gente vá por um segundo a 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Da mesma sorte, no versículo 8, Paulo diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ok, agora observe. Os homens são propensos para a ira. Impaciência, ira, brigas, discórdia, esse tipo de coisa. Então ele passa e ele diz: eu não quero isso de vocês, eu quero que vocês levantem mãos santas. Quero que vivam uma vida de oração. Eu quero que você seja uma unidade na oração de vocês. Mas agora ele, no versículo 9, ele diz: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com a cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Uau! Bem, espera aí. E isso é algo, e eu vou ser muito honesto com vocês, que a minha esposa e eu, nós temos realmente lutado contra isso. Não que a gente não queira obedecer. Nós queremos ter certeza de que sabemos o que isso significa. Porque isso, quero dizer, o que isso significa? Porque nos foi dado alguns termos aqui. E eu quero dizer que eles não são, olha, nós quase olhamos para isso e dizemos: por que você não nos dá mais? Quero dizer, nos dê uma regra, nos dê, olha, algo que nós podemos simplesmente seguir. Mas eu quero que vocês olhem para algumas coisas, eu quero que vocês vejam antes de tudo, da mesma forma que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia. Agora, ele quer que as mulheres se ataviem.
Ok? Então, o atavio não é ruim. Mas esse atavio, nós vamos ver, está no versículo 10 e no versículo 11, são boas obras, piedade, um espírito manso e submissão. Agora, ele também diz que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia. Isso me diz que há roupas que são impróprias para uma mulher cristã. Ok? Quero dizer, isso é simplesmente lógica. Há roupas que são impróprias para uma mulher cristã. Agora ele diz que seja um vestuário com modéstia. Modéstia. Isso é muito importante. É literalmente uma roupa adequada com modéstia. É a maneira que está no texto original. Então, com modéstia. A minha esposa se expressa muito bem quando ela diz: se a sua roupa é uma moldura para o seu rosto, a partir do qual a glória de Deus brilha, ela é adequada. Se ela chama atenção para o seu rosto, se a sua roupa chama atenção para o seu corpo, ao delineá-lo para torná-lo notável, então é sensualidade, é sensual. O que você está fazendo é errado. Agora, eu quero descer apenas por um segundo. Mulheres, vocês precisam entender algo. Os homens não são tão idiotas quanto vocês pensam que eles são. A minha esposa e eu temos uma amiga em Illinois e ela é uma moça muito bonita, muito bonita. E se ela entrasse por aquela porta agora, cada homem nessa sala, se ele se virasse e a visse, isso é o que eles iam dizer. Bem, essa é uma moça muito bonita. Essa é uma mulher elegante. Essa é uma bela mulher. E isso é o que eles pensariam. Mas, senhoras, também há mulheres que não são metade tão atraentes como aquela moça que acabei de descrever para vocês, seja no rosto ou no corpo delas. Elas poderiam entrar por aquela porta e no momento em que cada um as ouvisse passar pela porta aberta, se ele fosse um homem de Deus, ele teria que fazer assim, ó. Porque não é a beleza, é sensualidade. E mesmo que você não possa escrever exatamente as regras e colocar tudo no papel, quando você enxergar, você sabe disso. Há uma diferença entre a beleza e a sensualidade. E Deus não é contra a beleza, Ele é contra a sensualidade. Em Filipenses, nós somos instruídos a pensar em coisas que são excelentes, que são nobres, que são justas, que estão certas, que são verdadeiras. A maneira como uma mulher se porta é do jeito que ela se veste. Isso deve promover os seguintes tipos de palavras: modéstia, discrição, sabedoria, beleza, elegância, requinte, mas não sensualidade, luxúria, extravagância. Olha, extravagância, senhoras, é quando os seus maridos querem que vocês tirem seus brincos para que eles possam fazê-los de iscas para pegar um peixe realmente grande. Agora, senhoras, vocês sabem que eu estive dando a seus maridos uma série de tarefas, deixa eu dar-lhes uma também. Procure descobrir o que isso significa e ir para onde o Senhor mostrar. Não há nada mais atraente do que uma mulher que tem esta aparência de sabedoria e discrição e nobreza e simplicidade. Simplicidade. Há só uma beleza simples sobre ela. Agora eu estava ensinando lá na Romênia. Eu acho que foi há cerca de 2 anos atrás, eu estava em uma universidade, eu acho que era Brasov, na Universidade de Brasov, eu acho algo assim, europeus, olha,
tipo techno do punk, apenas europeus, olha. Todos esses estudantes universitários entraram lá e tudo. Havia uma sala cheia deles. E havia um monte de meninas lá no fundo do auditório, na primeira linha. Com cabelo roxo, unhas pelo nariz, coisas assim e tudo mais. E eu olhei para elas e eu não fiquei com raiva. Isso realmente machucou meu coração, olhar para aquelas meninas e pensar, ó Senhor, olha, onde está o pai delas? O que aconteceu? E foi isso que eu fiz. Eu olhei para elas e disse, quantos de vocês já viram o filme Orgulho e Preconceito? A versão da BBC ou aquela com Keira Knightley? Quantas de vocês já assistiram isso, ouviram Razão e Sensibilidade? Sabe, aqueles dois filmes. E a maioria delas disseram, olha, eu vi. E eu disse, depois que vocês assistiram esses filmes, vocês se sentiram um pouco tristes? E muitas delas disseram. Elas disseram o seguinte, bem, sim, eu sim, fiquei. Agora que penso sobre isso, quando eu vi esses filmes, eu me senti triste. E eu disse, você quer que eu te diga o porquê? E elas disseram, claro. Eu disse, porque muito do que vocês viram no filme foi morto em vocês. Foi assassinado. Houve um tempo em que as pessoas se vestiam em prol da beleza. Simplesmente em prol da beleza. Agora é em prol da luxúria. Costumava ser refinamento, agora é grunge. E eu disse, não é surpreendente que seja, mesmo que isso realmente não tenha acontecido no filme, isso foi o tipo de coisa que o filme ensinou. Como se uma menina estivesse ali, ela pegasse um livro, digamos que uma garota de 19 anos, e ela pega um livro, e no momento que ela chega para o livro, um menino também chega para pegar o mesmo livro. E a mão dele atravessa a mão dela assim, apenas por acidente, e adivinha o que acontece? No momento que isso acontece, ela praticamente perde o ar. Ela libera, ela tem que sair da sala ali. Olha o que eles fizeram com vocês. Olha como eles roubaram vocês. E vocês permitiram ser assaltadas. O jovem, com o coração batendo forte, ele ainda não sabe o que fazer, ele simplesmente salta para fora de uma janela. A jovem está toda vermelha e ela está simplesmente sentindo todas as emoções que estão prestes a explodir. E no seu coração, e ternura, inocência, e todas essas coisas que foram mortas em você, mocinha. Foram mortas. O pecado causa a morte o tempo todo. Ele mata todas as coisas. Ele mata a beleza. Ele mata a poesia. Ele mata o requinte. Eu desafio vocês a entrar nas Escrituras. E é uma tarefa difícil, porque você começa a perguntar a si mesma, o que é masculino? Quer dizer, isso significa que eu nunca posso usar calças? Que significa isso, aquilo? Essas são perguntas muito difíceis. Você sabe o quê? Você precisa ter um monte de regras, porque quando as Escrituras não dizem algo especificamente, é melhor você não estar colocando suas regras específicas sobre as pessoas. Tenha muito cuidado aqui. E como você sabe, minha esposa está aqui, ela não se veste como uma puritana ou algo do tipo. Mas ao mesmo tempo posso dizer que ela e eu estamos em uma transição, porque nós temos honestamente, olha, você procura olhar para diferentes aspectos de sua vida, e uma das coisas o que é supostamente parecer ser feminina? Mulher bonita, com discrição e sabedoria e nobreza. E olha, você pode vestir uma mulher em uma saia que percorre todo o caminho até o calcanhar. E ela ainda poderia ser sensual e ímpia. Quer dizer, nada vai encobrir um coração perverso. Mas como as filhas de Deus devem se vestir? E olha, algumas pessoas têm ido realmente, olha, para o outro lado. E elas simplesmente usam, você sabe, né, saias jeans e tênis branco, e colocam o cabelo de uma determinada maneira e todo mundo se parece com uma mãe. Eu não acho que é isso que as Escrituras tinham a intenção também. Mas eu vou dizer a vocês isso. Ter simplicidade, ter modéstia, ter discrição, colocar dentro disso beleza,
e elegância. Jogar fora toda sensualidade, luxúria e extravagância. E tentar descobrir onde é que o Senhor quer que você esteja. E eu vou te dizer isso como um homem. Uma mulher que a maioria das pessoas diria que não é atraente em seu rosto ou em seu corpo, se você enxergar nobreza nela, se você vê discrição e sabedoria na roupa dela e na sua maneira de ser, ela é atraente, ela é agradável, ela é uma mulher virtuosa e nobre, que simplesmente não o tem apenas para si, mas isso afeta a maneira como ela se veste, afeta o jeito que ela guarda a si mesma. E as senhoras jovens que estão aqui, cara, os meninos não brincam com vocês, eles não podem brincar de luta com vocês. Eles não vêm para cima e agarram vocês pelo pescoço assim. Olha, você não faz todo esse tipo de coisa. Você é muito especial. Muito adequada. Não nesse tipo errado de propósito, mas há uma dignidade para você. Então não permita que o mundo te diga como se vestir, porque eles só querem fazer você ficar sensual. Não deixe que as pessoas te digam como os meninos deveriam te tratar. Deixe Deus te dizer. E você exija isso. Agora, pais, aqui está outra coisa. Você trata a mãe dela muito mal. Então não espere que a sua filha escolha alguém melhor que você como um companheiro. Ela precisa ser capaz de olhar para você e, em seguida, olhar para todos esses meninos de 20 anos que não têm o cérebro que Deus deu a um ganso. Ela precisa ser capaz de olhar para eles e dizer: você faz o quê? Quando esse menino diz eu te amo, você o quê? Você me ama? Você não pode sequer soletrar a palavra amor. Vai olhar para o meu pai. Siga ele em torno de 2 anos, ele vai te mostrar o que o amor significa. Vocês entendem? Pessoal, fazemos um desserviço para as nossas filhas. Todos nós fazemos quando negligenciamos suas mães ou tratamos suas mães de forma comum. Portanto, não fique com raiva um dia quando um cara vier e tratar a sua filha de forma tão comum. Agora, veja o que diz aqui. Diz: não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Agora, isso significa, como alguns interpretam, que uma mulher nunca pode trançar o cabelo. Bem, se você vai para o mundo grego, você vai ver algumas tranças que literalmente são assustadoras. As mulheres pareciam a Medusa. Eu não estou brincando, elas trançavam o cabelo, elas passavam dias traçando este cabelo para cima. E ele ia para todas as direções e parecia cobra saindo de sua cabeça. Isso é o que Satanás sempre vai fazer numa cultura. O que ele está falando aqui não é que você não pode trançar o seu cabelo. Ele está falando apenas da simplicidade dele, não da extravagância. Não seja extravagante. E depois há o ouro e as pérolas, ou o vestuário dispendioso caro. Agora, o que isso significa? Bem, eu vejo que o servo de Abraão deu à noiva de Isaac algumas joias caras. Alguns anéis. Olha, vai entender, né? Então, isso não foi tratado como uma coisa ímpia. Eu acho que ele vai voltar novamente para a extravagância. Extravagância. E vestuário dispendioso. As mulheres não devem se preocupar em gastar muito dinheiro em roupa. Mas você sabe por quê? A mulher sábia, uma mulher nobre, pode tomar um pouco de algo e fazê-lo parecer bastante surpreendente. Se lembre da mulher de Provérbios 31. Ela não só vestia a sua família, ela mesma vestia de roxo. Mas foi uma frugalidade, a simplicidade. Como nesse tempo, quando o Tiago e eu estávamos em nossa lua de mel, eu queria realmente fazer alguma coisa. Eu vou comprar algo assim. Então fomos para essa loja de roupas, onde havia um vestido assim, ou saia. Eu não sei a diferença entre um vestido e uma saia. Era uma saia ou um vestido, enfim. Ok, saia. Eu não sei, eu não consigo descobrir o que é isso. Ok, era uma saia.
E era muito bonita, caiu certinho, ficou muito bonita. E eu disse, por que não a levamos? Ela olhou para o preço e disse, $85, não, vamos comprar isso. E eu disse, ótimo, eu não sabia que custava tanto. Mas adivinhe, algumas semanas mais tarde, ela encontrou a mesma saia, com a cor diferente, mesma saia, exatamente com o preço ainda nela, em um brechó, e eu acho que foi por $5. E eu estava tipo, louvado seja o Senhor. Olha, eu estava como? Aqui, querida, aqui está $10, não gaste tudo em um só lugar. Mas é incrível o que uma mulher sábia pode fazer com praticamente quase nada. E também é incrível o que uma mulher sem sabedoria não pode fazer com tudo. É simplesmente incrível. Então, você sabe, tudo que se resume as pessoas sempre me perguntam, é um pecado que as mulheres usem maquiagem? E eu digo, irmão, é um pecado se algumas mulheres não usarem maquiagem. Um velho pregador disse certa vez, não custa nada para colocar um pouco de tinta em um antigo celeiro. Mas agora, aqui está outro ponto de novo. Você pode ver quando uma mulher usa maquiagem e não há discrição. E você pode ver outra mulher que se parece com ela, acabou de perder um Pentagon War. E isso é só o que se trata. Então é preciso que haja um monte de graça quando você toma a sua decisão. Me lembro de uma vez, eu havia pregado lá na Romênia e Deus realmente moveu e salvou um monte de gente. E as reuniões foram todas estendidas e em seguida, no ano seguinte, voltei e trouxe minha esposa. Minha esposa tinha alguns pequenos brincos, coisas assim, e essa mulher romena, ela me falava, irmão Paul, você prega o poder de Deus na sua vida, como você pode se casar com uma mulher assim? E eu estava tipo... Eu estava recuando, porque ia ser uma luta. E a minha esposa foi tão sábia. Ela meteu a cabeça dela na parede e abateu. Não, eu só estou brincando. Essa senhora que disse isso tinha cerca de 25 ou 30 anos de idade. E a aparência dela estava abatida. Quer dizer, o rosto dela, você poderia ver que ela estava como uma mulher. Ela era uma mulher atraente, mas ela estava simplesmente triste, quero dizer, um tanto rabugenta. E minha esposa disse, você tem uma foto de você mesma? A senhora disse, sim. Antes de me converter. Charo disse, eu posso vê-la? A senhora disse, sim. Charo olhou para a foto e viu uma jovem vibrante, sorridente, feliz. Charo olhou para ela, então ela devolveu a foto e disse, você sabe, eu gostei mais de você quando você estava perdida. Então ela voltou para ela e disse, é isso que Jesus faz a uma pessoa? Mata a sua alegria? Dá um espírito mesquinho? Ok, você não tem nenhuma maquiagem, você não tem qualquer brinco, mas você está... Ela não disse isso, mas eu sei que ela estava pensando nisso. Você parece um zumbi de um filme de terror. Olha, o fato da questão é que esta mulher estava em cativeiro. Ela havia decidido que ela deveria usar vestidos mais longos, e eu acho que é maravilhoso. E ela tinha decidido que você precisa ter muito cuidado. Eu acho que é maravilhoso. Mas olhe para o que ela não tinha. Ela não tinha as boas obras, como convém às mulheres piedosas. Ela não recebeu uma boa instrução, ela não era mansa e submissa, ela não tinha o espírito de mansidão. Quer dizer, simplesmente não havia alegria. Não havia nenhum fruto do Espírito Santo. Então veja, você pode ir por intermédio do seu guarda-roupa e decidir o que é decente e o que não é. Mas se dentro o seu coração não estiver certo, você não pode encobrir o seu pecado. Você não pode. Agora, eu quero que olhemos para 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. E eu quero dizer uma coisa, isso me faz rir. Você acha que Deus não é todo sábio? Veja o que ele diz. Ele diz, se algum marido for desobediente à palavra, ele diz que as mulheres possam ser um ganho.
sem sequer uma palavra, que eles possam ser ganhos sem sequer uma palavra. Como as mulheres buscam mudar os seus maridos? Com sua língua, com suas palavras, não é? Eu mesmo já vi mulheres dizendo: marido, eu estou te dizendo, você vai ser o líder dessa casa, agora levante-se e lidere. E eu vou te dizer como. Quero dizer, apenas lutando com seus maridos constantemente. Você não vai mudar o seu marido com a língua. Você vai mudar ele com o seu comportamento. Deixa eu dar um exemplo. Eu chego em casa do trabalho e tem sido assim um dia mau. Eu estou pensando em simplesmente uma coisa. Ok? E eu mereço. Eu sofri o dia todo trabalhando nas missões, as coisas têm corrido mal, e eu tive que lutar contra o diabo, o inferno e tudo mais. E eu estou voltando para casa. E as coisas precisam estar certas. E eu chego em casa e elas não estão certas. Agora, geralmente, minha casa está limpa e geralmente a comida pronta e tudo mais. Mas eu chego em casa neste dia em particular e parece que o Godzilla passou por dentro da minha casa. E eu digo: querida, o que é isso? Quer dizer, eu estou lá fora lutando contra o diabo todos os dias e eu tenho que voltar para uma casa em ordem. E ela vira e olha para mim com um fogo em seus olhos que faria um homem grande, adulto, correr de volta para sua mãe. E ela começa: o que você está querendo dizer? Você não sabe o que eu tenho para te dizer. Você está fora o dia todo fazendo isso e aquilo. E sim, você saiu para almoçar. Sim, você fez aquilo. Mas eu estou presa aqui. Dou aula para as crianças. E no momento em que ela faz isso, a luta começa. E eu sei que nenhum de vocês nunca passaram com qualquer coisa assim. Mas a luta começa. E adivinhe, ambas as partes são justificadas em sua própria mente. Elas estão totalmente justificadas e ninguém se envergonha por suas ações ignorantes, tolas e ímpias. Mas agora, vamos reproduzir. E eu chego em casa e eu ainda estou pensando em mim. O rei, o eu. E eu chego em casa, a casa está desarrumada e não há comida, o bebê está chorando e todas essas coisas estão acontecendo. E eu digo: olha, eu quero dizer, eu estou lá fora o dia todo pregando o evangelho, fazendo as coisas, pelo menos eu poderia chegar em casa e ter um pouquinho de paz. Eu estou inventando isso, porque eu nunca faço coisas como essa. E a minha mulher se vira e ela diz: Paul, eu sinto muito. Uma irmã, eu estive no telefone quase que o dia todo, tentando descobrir um problema com uma irmã lá da igreja. E o bebê está doente, eu tive que deixar as coisas correrem. E eu sinto muito, me dê tempo e eu vou fazer as coisas ficarem em ordem. Quando ela faz isso, isso aqui é o que eu faço. Eu vou lá fora, eu vou para a minha oficina, eu acho carvalho, geralmente a madeira preferível que você quer. Nogueira também é uma boa madeira para ser usada. E você a pega com as duas mãos assim, ó. E então você bate, bam, zam, bam, zam. Então você rasteja de volta para dentro da casa e você pede perdão. Olha o que ela fez. Ela não podia me bater com as suas palavras, mas ela me bateu com o seu comportamento. Ela empilhou brasas quentes na minha cabeça com a piedade. Vocês entendem isso? Agora os homens é da mesma maneira. Cara, se pudéssemos convidar um certo irmão para vir até aqui, ele ensina sobre o casamento, o nome dele é Norman Wakefield. E ele estava me ensinando um dia, e ele disse: Paul, quando eu estou pregando, e Deus realmente move, ou algumas coisas acontecem, e eu vou para casa, ele disse: eu estou me preparando, porque eu sei que quando eu abrir a porta, eu estou esperando que a minha esposa vai perceber que eu acabei de vir de uma grande semana de batalha e ela vai me encontrar na porta e ser simplesmente uma bênção. E ele disse: Paul, eu sei que normalmente isso não vai acontecer. Eu sei que algumas coisas vão estar acontecendo. Agora você pode dizer que é o diabo.
O diabo bagunçou toda a minha casa e minha esposa vai para abrir a porta e ela vai imediatamente me dizer os problemas, ela vai ignorar as minhas necessidades e tudo mais. E ele disse, mas não é o diabo, entretanto é Deus. E o que Deus está fazendo? Ele está permitindo que o diabo trabalhe para agitar a minha casa para que quando minha esposa abrir a porta e ela não me receba com simpatia, ela não aprecie as batalhas que eu passei, Deus está me dando nesse momento a oportunidade de ser como Jesus. Amar como Jesus. Vocês entendem isso? Assim, vale para os dois lados. Agora deixa eu dar uma ilustração. Se você vai para a Europa, uma das coisas que você sempre tem que ver são castelos. Quero dizer, eles são apenas inacreditáveis, mas há algo em comum nos castelos. A porta da frente de um castelo é realmente enorme. No primeiro andar, quero dizer, é enorme. Quero dizer, 25 caras que andam aos pares podem passar por aquela porta. É uma porta enorme. O que é surpreendente é que quando você vai até o segundo andar e espaço da escada, deixa o tamanhozinho assim, ó. E a porta no topo é assim, dessa altura. Olha, isso não foi um descuido arquitetônico, por que eles fizeram isso? Bem, aqui está o caminho, aqui está a razão. Vamos dizer que é um grupo de pessoas no castelo. E elas estão lá trancadas porque é um exército gigantesco fora do castelo. Bem, esse gigantesco exército, eles vêm como tempestade até a primeira porta. E tem 25 homens encostados na porta e eles a abrem e aqui vem todo o exército inundando o primeiro andar. E vamos dizer que há apenas 10 pessoas nesse castelo. Mas 300 homens do exército passaram pela porta. Todas as pessoas no castelo, as 10 pessoas, elas correm até aquela escada estreita. E aqui está o que você precisa entender. Essa escada é tão estreita que basta ter um homem com uma lança na parte superior para enfrentar um exército de 300 homens. Porque todos os 300 deles não podem chegar até lá. Apenas um de cada vez. Eu acabei de descrever o seu casamento. Mulheres, o marido de vocês está sentado no seu castelo. E ele está apenas tendo um bom tempo. Ele está sentado na cadeira do papai. Ele está assistindo esportes ou um programa de caça. E você já suportou o suficiente. Ok? Então você invade a porta do castelo. E o que ele faz? Ele faz o que todo homem deveria fazer. Ele corre. Ele corre em linha reta até as escadas. Eu gosto do que um homem me disse uma vez. Havia 3 homens e 2 deles estavam dizendo, minha esposa, olha, ela se submete a mim, minha esposa se submete a mim. E esse outro cara disse, ei, vocês são um bando de covardes. Quando a minha esposa fala comigo, ela se inclina com suas mãos e com seus joelhos. Eles disseram, sério? Ele disse, sim, ela se inclina com suas mãos e com seus joelhos. E ela olha debaixo da cama onde eu estou me escondendo. E ele diz, você vai sair e lutar como homem ou vai ficar aí o dia todo? Mas aqui está a coisa. Esposa, seu marido vê a espada de 2 gumes. Vê a espada de 2 gumes que sai da sua boca. E ele corre para cima e ele tem a sua lança. E você está chegando na escada. E você está chegando na escada para lutar com ele. Aquela língua de vocês está se movendo como um comedor de ervas daninhas. E toda vez que você está dando a ele os direitos, você está apenas dizendo a ele o jeito que deveria ser. O tempo todo você está fazendo isso, você também está orando. Deus, por que o Senhor não me ajuda com este homem? Deus, por que o Senhor não faz o que você precisa fazer? Deus, por que isso, por que aquilo? Por que você não muda esse homem? Por que eu não consigo mudar esse homem? Cada vez que você diz, Deus, por que o Senhor não me ajuda com este homem? Deus diz, saia do caminho. E você diz, como? Não, eu não vou sair do caminho. E você simplesmente continua. Deus, por que o Senhor não vem aqui me ajudar? E Deus diz, não há espaço. Dá espaço só para um. Sai do caminho. E você não vai ficar fora do caminho, porque você prefere apenas abanar a língua grande. Então você deveria sair do caminho. Pensei em escrever um livro. Eu ainda estou pensando em escrever isso. Para mulheres, sobre como agir de tal maneira para que Deus mate o seu marido. Só tenho medo que venha a ser um best-seller. Nós vamos ter um monte de homens morrendo. Mas se lembre que Deus diz em Romanos 12, dê lugar à ira de Deus.
sai do caminho. Ele diz, não lide com seus inimigos, não lute contra incêndios, contra fogo, alguém faz mal a você, não faça o mal de volta, basta sair do caminho. E o que Deus está dizendo a uma mulher é o seguinte: continue na sua piedade, continue no seu espírito manso, procure homenagear Ele tanto quanto você puder. E clame a Ele. E Ele diz, eu serei a sua ajuda no dia da angústia. Deus muda as pessoas. E isso funciona da mesma forma com os maridos. Exceto uma coisa. Maridos, vocês são chamados. A mulher nunca é realmente chamada para ser um exemplo para o marido. Mas o homem é chamado a ser um exemplo para sua esposa. Você quer que sua esposa mude? Seja um exemplo. Seja um exemplo. Irmãos, você sabe, eu odeio ensinar isso porque me faz lembrar dos meus próprios erros. Mas eu não vou ensiná-lo porque eu vivo perfeitamente. Eu estou ensinando porque é a verdade e eu preciso ouvi-la todos os dias. E você também. E as senhoras é a mesma coisa, assim como vocês. Vocês precisam ouvir isso. E ele diz, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Mais uma vez, olhe para isso. O seu adorno não deve ser meramente externo. E a palavra meramente em grego não está ali. Mas ele está dizendo, seu adorno não deve ser externo, trançado o cabelo, usando joias de ouro ou colocando vestes extravagantes. Você sabe que isso saiu, em certo sentido, de Provérbios. Uma mulher sem discrição. Mesmo a mulher mais bonita sem discrição é como um anel de ouro em focinho de porco. E rapazes, me escutem. Não... Se você entrar no casamento por causa da sensualidade da garota, você vai odiar a si mesmo. No final. Você vai se odiar. Mas se você entrar nisso pela sua virtude, a virtude dela, a inteligência dela, a piedade dela, você vai encontrar uma companheira para a sua vida. Agora, ele diz... Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Mulheres, eu vi mulheres, quer dizer, agir como os lutadores de rua. Vamos lá, você quer lutar? Isso é tudo o que você tem? Não, esse não é o caminho que você deve seguir. Um manso e tranquilo espírito é a coisa que mais desarma o seu marido. Agora, mais uma vez, deixa eu dizer isso. Eu estou falando em relação a simplesmente o casamento normal, com seus problemas normais. Eu não estou dizendo que uma mulher que tem um marido violento, que está colocando sua vida em perigo, deveria apenas ficar lá sendo um saco de pancadas. Não é isso de forma alguma. E os pastores e os anciãos não devem simplesmente estarem lá para dizer, você precisa voltar para o seu marido. Eles precisam proteger essa mulher, ela é uma filha de Deus. Eles precisam tratá-la como a sua própria filha. E os pastores, se eles têm uma irmã na igreja que está sendo abusada pelo seu marido, eles precisam estar no mesmo lugar, mesmo que eles levem um soco. Isso é o que os pastores fazem. Isso é o que eles deveriam fazer de qualquer maneira. E eu só acho incrível como muitos pastores enviam as mulheres de volta em um relacionamento abusivo e horrível. E eles dizem para fazer a vontade de Deus e não fazem nada para protegê-las. Jesus nunca nos chamou por esse tipo de absurdo. Mas em um relacionamento normal, com os nossos problemas normais, você sabe, só ficando louco por nada, como a maioria de nós fazemos. Agora, há muito a dizer aqui, deixa eu dizer. Me incomoda, pois isso levaria 7 dias para falar apenas sobre essa coisa de mulher. E vamos para Cantares de Salomão. Eu quero falar com as moças, mas isso se aplica a todos. Homem, seria bom ler Cântico dos Cânticos. Isso me fez bem por causa de todas as coisas belas que são ditas aqui, que para nós parece demasiado pateta. Mas é só porque nós homens estamos tão endurecidos. Olha para as coisas que são encontradas em Cantares de Salomão. Olha,
capítulo 4, versículo 1. Como é formosa, querida minha, como és formosa. O versículo 7. Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Quer dizer, todo esse tipo de coisas que são ditas, que eu falho em não dizer. Porque, mais uma vez, eu acho que a minha mulher é igual a mim. Agora, eu quero que vocês simplesmente olhem para algo de Cantares de Salomão de novo. Veja o versículo 9. Arrebataste-me o coração, minha irmã noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Houve uma época que isso era verdade. Houve um tempo, pessoal, quando vocês agiam como pavões, mostrando assim apenas para obter um olhar da sua esposa. Vocês viram que ela olhava para vocês e vocês praticamente caíram para trás. É como com o Senhor, não é? Quando nos encontramos pela primeira vez com o Senhor. Se Ele nos mostrou nada em Sua palavra, nós estamos tão animados que nós simplesmente não sabíamos o que fazer. E agora Ele nos mostra coisas que nem sequer queremos ouvir. Há algo terrível sobre estar em um relacionamento quando ele se transforma comum. Agora, outra coisa que eu quero que vocês olhem aqui no versículo 9, ele diz: arrebataste meu coração, minha irmã noiva minha, arrebataste meu coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Agora você diz, irmão, o que isso significa? Bem, antes de tudo, vamos olhar para ele como Cristo e o crente. Ele diz, você é simplesmente linda, minha querida. Por quê? Porque ele derramou seu sangue por ela e ele limpou. Note que ele não morreu por uma noiva perfeita, ele morreu por uma noiva suja e ele a fez perfeita. Maridos, isso é uma coisa boa, não é? É uma coisa muito boa. Além disso, maridos, vocês acham que suas esposas não os amam como se deve? Adivinha o quê? A culpa é sua. Você diz, por que é minha culpa? Ouça o que diz a Bíblia. Nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Não é que nós tenhamos amado a Ele, mas que Ele nos amou, e porque Ele nos amou, agora nós o amamos. Essa é a relação entre um homem e a sua mulher, um marido e a sua esposa. A igreja ama Jesus, não? Bem, a igreja ama Jesus, porque Jesus amou a igreja primeiro. E a igreja foi ganha por esse amor. Não é incrível? E ele diz, arrebataste meu coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Aqui está o problema, ela é uma garota pastora, meninas pastoras não tinham colares. Então, olhe para o que está acontecendo aqui. Jesus olha para sua noiva e diz, você é linda, o colar que você tem é bonito. O que você está vestindo também. E adivinhe, tudo o que ela usa e tudo o que ela veste veio dele. Então, ele deu a ela a sua beleza. Agora, da mesma maneira, nós damos às nossas esposas a beleza. É por isso que ele fala sobre lavando a sua esposa na palavra, lá em Efésios 5. E que Jesus está lavando a sua noiva na palavra, a fim de apresentá-la diante dele como impecável, irrepreensível. Se o marido não está satisfeito com sua esposa, a culpa é dele. Porque é o seu trabalho lavar ela na palavra para que ela se torne mais impecável e mais agradável para ele. É a mesma coisa quando você investe em seu filho e ele diz basicamente nada. Eu diria, bem, o que você esperava? Quando investimos pouco nas nossas esposas, não devemos exigir muito deles. Vocês já ouviram a história sobre a esposa de 8 vacas? Eu amo essa história. Esse homem lá na África, você sabe, se você deseja obter uma esposa, você tem que tipo, pagar por ela, e você tem que dar ao pai dela um monte de vacas ou galinhas, ou o que quer que seja. Bem, esse homem, ele tinha essa filha, e ela não era muito bonita. Ele pensava, eu não vou nem ganhar frango para essa filha minha. Ela não é tão bonita de jeito nenhum. E um dia, esse cara aparece e ele disse, eu quero me casar com a sua filha. Quero me casar com a sua filha. E ele continua. O quê? Ele diz, eu quero me casar com a sua filha. O pai diz, você está brincando, certo? Não, eu quero me casar com a sua filha.
E ele pensava, eu me pergunto o quanto eu vou ter que pagar esse cara assim que ele se casar com a minha filha. E ele continua, bem, o que você vai dar por minha filha? E o preço mais alto que você poderia dar seria 8 vacas. E esse foi o preço mais elevado. E assim este jovem rapaz vai, 8 vacas. O pai diz, o quê? Você já viu a minha filha? Quer dizer, o que quer dizer 8 vacas? Ele diz, não, eu quero pagar 8 vacas por sua filha. E assim ele fez. E foi o assunto da cidade. Todo mundo falava disso. Quer dizer, isso é inédito. Uma esposa que vale 8 vacas. Adivinha o quê? Ela veio a ser conhecida por toda a terra como a esposa das 8 vacas. E adivinhe, ela se tornou também a mulher mais respeitada em todas as tribos. Alguém a valorizou. E ela viveu segundo esse valor.